Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, com gratidão, estarmos aqui para fazer a nossa leitura do Evangelho, para que nós possamos pôr em prática os conhecimentos da vida do Cristo, que o Evangelho é a moral do Cristo, que nós precisamos cada dia mais dessa força, dessa energia de amor, da leitura que o Evangelho nos proporciona. Então, através da infinita gratidão, do amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, dos nossos mentores, da doutrina espírita que tantos nos ajuda nessa caminhada de amor e de conhecimento, que possamos partilhar o nosso Evangelho com intuições da espiritualidade que nos dirige, para que possamos, sim, estar cada dia mais fazendo o nosso propósito de evangelização e de evolução de nós mesmos. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então, em nome de Jesus, nossa leitura de hoje, nós vamos falar do Setembro Amarelo, que dizem, que Setembro Amarelo é dedicado contra o suicídio, que nós possamos, através da leitura da doutrina, passar esse conhecimento para todos e para nós mesmos, apurar dentro de nós mesmos essa leitura e poder nos conter mais nas lições para que a gente possa, através dessa evangelização, poder ajudar aqueles que precisam desse socorro. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, o suicídio e a loucura. A calma, a resignação são auridas de uma maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quer dizer, qualquer tormenta da nossa vida, qualquer situações que nos deixem em desequilíbrio, seja dor ou não, a calma, a paciência de olhar as coisas de forma universal, cristã, nos dá essa força para vencer os desafios. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os despertariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam. Então ele fala, que as pessoas que se desesperam e procuram o suicídio é porque elas não têm força de suportar os desafios que a vida os propõe. De repente por karmas do passado, de repente por falta de querer melhorar, de se ajudar, por comodismo, gostar de ficar na situação de vítima e fazer outros sofrerem ao seu lado para que possam ter piedade e compaixão, para que fiquem de vigília com essa pessoa. Então ele fala que se nós aceitarmos o propósito da espiritualidade, nós teremos força sim para produzir essa força dentro de nós de sabermos que tem propósito que nós podemos passar sim, porque o Mestre nos deu um exemplo de força e resignação muito maior do que nós imaginamos, A crucificação do nosso Mestre nos mostra o quanto nós podemos ter força de suportar nossos desafios, e a doutrina espírita vai com mais clareza nos mostrando sobre isso. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluindo aqueles que efetuam no estado de embriaguez, de loucura e que podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que seja o motivo particular, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhor nos dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê o termo dos seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Então, ele nos fala, que devido
a falta de conhecimento das pessoas, que o suicídio inconsciente, com aqueles que estão bêbados, viciados, drogados, que eles acabam, né, se perdendo a consciência de si mesmo, né, e acaba fazendo besteira contra eles mesmos no momento de insanidade por causa de vícios, né, que são suicídios inconscientes. Mas nós que temos consciência, que pensamos, está desgostoso da vida, que ele fala que tudo isso é um descontentamento com nós mesmos. E que seria esse descontentamento dentro de nós? Né? Muitas pessoas ficam ligadas ao lado material, muitos assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por que serve minha vida, para que isso, para que aquilo? A nossa vida tem valor de qualquer forma, nós podemos ser úteis de qualquer forma. Se eu não posso fazer nada, se eu não tenho condições de nada, eu posso orar, eu posso buscar alguém que possa me amparar, eu posso ir visitar um leito de dor de alguém, para que a luz de Deus, de Jesus, ilumine minha caminhada, para que eu não entre nesse descontentamento. E o descontentamento é a falta de Deus dentro de nós, de oração, né? Que nós temos que, de verdade, buscar o que está nos incomodando. Mas para aquele que crê, que não crê na eternidade, que crê que tudo ela se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural e muito lógico abreviar as misérias pelo suicídio. Então tem pessoas que às vezes falam, vou acabar com a minha vida, acabou, não tem nada aqui pra mim, que tá tudo bem, que eu vou morrer, acabou, eu paro de dar trabalho para outro, eu paro de dar trabalho para minha mãe, eu paro... É uma ilusão que a pessoa não acredite que nós somos almas eternas, que nós estamos aqui no espaço de tempo de evolução aqui na Terra e que iremos ir e voltar quantas vezes necessária para aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, a gente tem que fazer que as pessoas acreditem. Para com esse pensamento ignorante que morreu, acabou. Não acabou. Vamos sofrer no vale de dores se nós cometemos o suicídio. Arrependimentos nós teremos sim, porque o nosso Pai é misericordioso e vai dar oportunidade para nós se restaurar, para nós entrarmos no arrependimento, para ter uma nova oportunidade de encarnação, para reparar o mal que fizemos contra a nossa matéria física, né? Que nós não podemos tirar nossa vida, porque ela pertence ao Criador. E Ele sabe o termo dessa vida no momento que Ele permitir. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes para o suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurar provas aos seus ouvintes ou aos seus leitores que elas nada têm de esperar depois da morte, não as conduzem a essa consequência de que, se não são felizes, nada tem de melhor do que se matar. Que lhes poderiam dizer para isso, para desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam dar? Nenhuma coisa, senão o nada. De onde é preciso concluir que nada é o único remédio heróico e a única perspectiva mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. Quer dizer, as ideias materialistas fazem com que o homem veja o mundo com as coisas do mundo, com o olhar do mundo. Não deixa eles ver um horizonte. Eu até nem falo que é o olhar materialista, eu acho que é o olhar sem Deus. Olhar para o nosso Criador que nos deu esse propósito de vida aqui na Terra, para que a gente conduza a nossa vida nesse momento de amor, de esperança, de gratidão, de saber que nós somos almas eternas e temos um propósito a seguir na nossa vida, que a gente pode sim melhorar, não deixar que as coisas desse mundo nos atormente. Né? Se eu não tenho hoje, eu terei amanhã se eu lutar para esse propósito. E os materialistas, a ciência, às vezes ela erra por querer formar na genética, criar corpos, né? Independente da lei que o Criador fez pela genética do homem e mulher. Então isso iguala as coisas materialistas. E nós não podemos deixar que eles rompam esse elo de amor, de criação que o nosso Pai nos deu.
mostrando que, por exemplo, vamos dizer, essa ciência criando um ser humano. Você pode criar um robô, você pode criar o que for, mas a essência divina que o Criador dá no espírito, nenhum robô vai superar o que nós podemos. Vai ter a inteligência física e material. Física não, física de montagem, mas de essência espiritual, essas almas não vão dizer nada, porque é coisas insensíveis. É isso que eles querem tornar o ser humano, pessoas insensíveis, né? Mas nós não podemos ser insensíveis, porque cremos no Criador, nessa essência de amor, que ela nos preenche, que ela nos ajuda, que ela nos ampara, que ela nos deixa nessa condição de humanos, seguir para a paz universal, para o amor do Criador, que a gente sabe que o Espírito tem sentimentos, que o Espírito move. Então nós não podemos deixar que o materialismo impere, fazendo a gente ver as coisas que pode dar um fim, acabou e constrói outra vez. Não, não é isso. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande número de pessoas e pensamentos ao suicídio. Aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si terrível responsabilidades. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Quer dizer, que se nós se afastamos da ideia materialista, que é o veneno do ser humano, que descontenta ele, que cria a negatividade, nós olhando do lado que a doutrina espírita nos traz a razão e a consciência de saber que não podemos negligenciar com a lei de Deus, com o propósito de um corpo perfeito e bonito, criado por essa bondade divina, que nós temos que aceitar os nossos desafios com fé, amor e confiança. Podemos chorar, podemos sofrer, sim, tudo isso faz parte do progresso evolutivo, mas nada que nos leve ao desespero para que a gente pense em dar um término na nossa vida, né? Porque é uma dificuldade muito grande, meus irmãos. É um desespero enorme. Eu posso falar para vocês que eu tive esses momentos de insanidade na minha vida. Devido ao conhecimento da doutrina, eu só tenho muito a agradecer, muito, de verdade. Quando eu cheguei e adentrei a doutrina, eu tinha esse propósito, tinha esse pensamento muito triste dentro de mim, né? Eu já pensei antes, tinha as minhas filhas bem pequenas, pensava em acabar com a minha vida, eu achava que não valia a pena, que não era nada disso, sendo intuída negativamente, né? Mas graças a Deus encontrei na doutrina espírita essa forma de pensamento que me fez ver essa conduta difícil que eu estava deixando apostar sobre mim. Quando você abre para a clareza, para os espíritos te intuírem, fui buscar na doutrina espírita esse descontentamento que estava dentro de mim. E encontrei. É o preenchimento desse vazio que nos faz procurar algo que Deus quer de nós. Uma doação, uma palavra de conforto, uma busca, uma incessante evangelização para que a gente não fique com o nosso tempo vazio, faltando algo dentro de nós. O faltar, como ele fala que é, né, quando a gente está descontente. Por que eu estou descontente? Eu estou faltando alguma coisa para fazer. E isso leva a pensamentos insanos. Então, como eu vivi essa condição, passei por isso, foi difícil. Eu lembro que meu marido ficava muito triste, né, que eu pensava isso. Ele, por que você pensa tal? Mas na hora a gente não sabe nem responder. Mas quando a gente procura, a gente acha e encontra. E eu sou muito grata porque eu encontrei na doutrina espírita essa razão de viver, de saber que nós temos que ir no tempo de Deus. E eu falo de coração aberto, pela experiência vivida minha, que isso é muito triste. Mas eu tenho que falar porque a gente só pode dar prova daquilo que vivenciamos, né? Eu vivenciei várias coisas depois disso e acho que tudo que eu passei, se eu lá atrás
eu aprendi na doutrina e o que veio depois adiante, se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu teria feito alguma coisa insana, né? Mas a gratidão pela doutrina fez eu ver de forma diferente. Não deixei que pensamentos materialistas dominassem a minha vida e fui em busca do que era necessário. O preenchimento do espírito, que busca algo mais dentro de nós. O Espiritismo tem ainda, sobre esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não serem temporário ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos: a certeza da vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado aqui na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcançará um resultado justamente contrário ao que esperava, e que se livra de um mal para chegar em um outro pior, mais longo, mais terrível, que se engana se crê em si matando e ir mais depressa para o céu, e que o suicídio é um obstáculo para aquele que se reúna num outro mundo aos objetos de suas afeições, que espera ali reencontrar, de onde as consequências de que o suicídio não lhe dão senão decepções. Está contra os seus próprios interesses, igualmente ao número de suicídios impedidos pelo Espiritismo. É considerável e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sobre o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica de outro dele desvia, e o que está confirmado pela experiência. Então, no Evangelho nos fala, que nós espíritas temos a certeza da vida futura, sabemos que se abreviarmos ela por nossa própria conta, não iremos para um lugar que fazemos jus de achar que vai encontrar entes queridos, que vamos encontrar pessoas de amor, de caridade para nos auxiliar. Nós vamos sim prestar conta num vale de sofrimento, num vale de dor, aonde nós fizemos jus negligenciando com a lei de Deus, porque nós fizemos por nossa causa própria, Ele fala também que a doutrina espírita é a salvação de muita pessoa que procura o suicídio, porque elas vão conhecendo a lei de causa e efeito e buscam no entendimento que não adianta fazer nada de errado contra a lei de Deus da nossa vida, que nós só podemos ir quando Deus nos chamar, que a lei de causa e efeito tem muitas coisas, nós vamos responder por muita consequência. Claro que os espíritos que eles falaram, que quantos espíritos suicidas passam se arrependendo nas nossas doutrinações, quantos eles pedem socorro, pedem perdão, que eles não queriam ter feito aquilo, mas aconteceu, Então que nós façamos uma revisão dos nossos pensamentos, de buscar esse vazio dentro de nós, preenchermos com prece, orações, fortalecimentos, para que nós possamos ajudar o nosso eu interno se aprimorar nessa ferramenta de evolução que viemos aqui. Mesmo que nós tenhamos negligenciado com a lei de Deus, trouxemos débitos do passado, coisas a expiar, mas estamos aqui para melhorar essa fase, tirar de dentro de nós. Eu passei, eu venci, estou vencendo e cada dia buscando dentro de mim essa força com a espiritualidade, para que não nos deixe cair em tentação junto à minha força e à minha fé, e que todos nós temos dentro de nós esse propósito a seguir.
não deixando as coisas materiais tomar conta do nosso conhecimento. A nossa gratidão por essa leitura, ela é extensa, tem muito a falar, eu falo bastante, gosto muito de estar explanando. E vamos pedir do fundo do nosso coração, hoje, em louvor a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a doutrina espírita, que abriu um canal de evangelização para que a gente possa ajudar os nossos irmãos suicidas lá na pátria espiritual, para que as nossas preces sejam endereçadas a eles, para que eles encontrem amor, luz, conforto, arrependimento, para restaurar os espíritos, e os que estão aqui na terra com esse pensamento contrário às leis de Deus, que se fortaleçam na oração, na ajuda, busque conversas com alguém, busque alguém que possa amparar, telefona, uma palavra amiga, um amigo solidário, nós do grupo espírita possamos conversar e ajudar na orientação de palavras, conforto, de amor, para ser essa ponte de solidariedade, de evangelização, ensinando que o amor de Deus é para todos, que todos temos essa força em nós e que possamos sim ser fortes e vencer os desafios que a vida nos propõe. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. E através do amor, da infinita misericórdia, junto aos nossos mentores, a equipe socorrista, a equipe médica do espaço, dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, da nossa querida Mãe Genoveva, que nos ajude junto às nossas preces, às nossas orações, para que possamos levar o socorro a todos esses irmãozinhos necessitados, irmãos que estão sendo tentados, para que a força da fé e da oração se manifeste em cada coração. Que assim seja, graças a Deus. E vamos com a prece de Cáritas, que abrange toda a força de oração, de amor para a busca da evangelização interna. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, dai à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. A minha gratidão imensa, a espiritualidade que me assiste, que me ampara, que eu possa, Senhor, ser instrumento da vossa luz, da vossa paz. E graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade. Meu abraço fraterno a todos. E assim seja.